Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de produção de bolo. Sim, dessas delícias que a gente adora comer junto com um cafezinho, seja de manhã ou à tarde. Bom, para iniciar é válido dizer que essa aula está sendo gravada diretamente da minha casa. Então, de antemão, peço desculpas caso algum áudio atrapalhe o nosso processo. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a essa aula, não esqueçam, vocês podem me chamar no chat e eu estarei disponível durante o nosso período de aula. Então espero que vocês gostem e entendam um pouquinho mais sobre técnicas de produção de bolo. Bom, nessa introdução, é interessante a gente dizer que existem diversos tipos de bolos, desde o mais simples aos mais decorados. Porém, para chegar a esse resultado, é preciso falar das bases, ou seja, das massas. Há um paralelo bem interessante. Já pararam para pensar que existe bolo sem farinha, mas dificilmente fazemos bolo sem ovos? Essa informação é bem interessante, guardem ela para a gente discutir mais para frente. Os bolos não se distinguem apenas pelo sabor e os ingredientes especiais, mas também e principalmente pelo balanceamento de sua formulação e pelo método de mistura escolhido. Um dos principais cuidados que devemos ter ao produzir um bolo, ou melhor, qualquer produto da confeitaria, é o rigor na separação e pesagem dos ingredientes, e principalmente no processo de produção. É sobre tudo isso que vamos tratar na aula de hoje. E aí, já estão sentindo um cheirinho de bolo assando? Bom, a gente vai dividir essa aula em alguns assuntos importantes. O primeiro será ingredientes, o segundo, tipos de massa e seus métodos, e o terceiro, produção. Para começar, nós vamos falar sobre os ingredientes. Sim, todos esses ingredientes que envolvem a produção de um bolo, quais as suas características, no que eles interferem se a gente não colocar ou se a gente colocá-los demais. Para começar, é importante vocês entenderem que a gente tem 4 tipos de ingredientes que são agregados na produção de um bolo. Os ingredientes que são estruturantes, ou seja, aqueles que a gente vai ter a estruturação do bolo. Os ingredientes que são umectantes, ou seja, aqueles que vão dar aquela maciez, deixar aquele bolo mais úmido. Os ingredientes que são suavizantes, aqueles que vão trazer aquela famosa maciez, e os ingredientes que são secantes, aqueles que a gente precisa tê-los, mas não em grande quantidade, para que não atrapalhe aí a produção do nosso bolo. Bom, alguns desses ingredientes são ovos, farinhas, açúcares em seus diversos formatos, de suas diversas texturas, gorduras também em suas diversas texturas, e alguns outros farináceos, como até mesmo o cacau em pó. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes estruturantes, ou seja, aqueles que vão manter o nosso bolo intacto, grande, aerado e fofinho. Para começar, a gente pode ver que esses ingredientes garantem o volume e a forma da nossa massa. Os ovos eles vêm para contribuir com a ação espessante através das proteínas estruturais, ou seja, tanto clara quanto gema, elas vêm e vão auxiliar na estruturação justamente por conta das proteínas agregadas em sua composição. E outros ingredientes secos, como farinhas, principalmente a farinha de trigo, mas também farinha de arroz, araruta, féculas, entre outras, que também auxiliam com moléculas que dão estruturação para a nossa massa. Então, pessoal, é bom lembrar que além das proteínas, as farinhas elas têm outro componente que são muito importantes para a formação da estrutura dos nossos bolos, que é o amido. Né? O amido ele é responsável pela gelatinização, né, dessa massa a partir das altas temperaturas. Então, a partir aí do momento que as proteínas começam a coagular, o amido ele começa a gelatinizar e estruturar a nossa massa. Daí aquela famosa história de que a gente não pode abrir o forno antes de aproximadamente aí 30 minutos, justamente porque a massa precisa se estruturar para que a gente possa abrir esse forno e o choque térmico não atrapalhar esse processo de gelatinização do amido, certo? Bom, em seguida, a gente tem os ingredientes suavizantes. Esses ingredientes eles vão atuar aí na formação da estrutura, na estruturação da massa do nosso bolo. Eles vão trazer a suavidade, ou seja, vão trazer leveza, maciez e também sabor.
O açúcar é um desses ingredientes que, aplicado ao método de produção de bolo, auxilia na suavização da massa, perdão, trazendo leveza e estruturação ao mesmo tempo, certo? A gente pode pensar, por exemplo, numa calda de açúcar, que a gente derrete esse açúcar, essa calda ela fica líquida e depois ela vai sendo colocada em qualquer tipo de superfície fria, ela vai ganhar textura, né? Então ela vai ajudar na massa do bolo justamente aplicando o mesmo processo. É, o próximo é a gordura, né? Então a gordura, ao ser emulsionada com o amido das farinhas, auxilia na sua gelatinização. Então a gordura ela vai trazer aí a umidade que o amido precisa para realizar a gelatinização na hora de produzir uma massa, certo? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, num purê de batata ou então num molho bechamel. A gente agrega o amido justamente para auxiliar e dar essa textura para o preparo que a gente quer. E aí a gente tem também os agentes levedantes, como o fermento químico e as claras, que trazem aí leveza e fofura à massa, fortalecem a estruturação também, certo? Então, a partir do momento que a gente agrega esses ingredientes, a gente tem o crescimento da massa, né? Seja a massa mais pesada, o crescimento a partir do fermento químico, e as massas mais leves, o crescimento a partir aí das claras. Bom, outros ingredientes aí que auxiliam nessa produção do bolo são os ingredientes umectantes, né? Então eles auxiliam na umidade da massa, trazendo mais maciez aos bolos. A umidade é um fator que influencia diretamente nas características finais, pois a massa muito úmida tende a perder a estruturação depois de pronta, certo? Ou seja, se a gente coloca uma massa com uma grande quantidade de umidade para coccionar, né, para assar, ela vai crescer, ela vai ficar bonita. Porém, depois de assada, ela não consegue ter estrutura para segurar aquela fermentação que ocorreu, manter as características do bolo que a gente deseja, né? Então, isso, quando acontecer isso, vocês podem imaginar que pode ser por conta da quantidade de umidade, certo? Então a água, sim, a água, ela pode ser utilizada para preparar bolos, né? Não é tão usual, a gente geralmente utiliza leite, né? Mas a gente também consegue produzir bolos com água, café, sucos e assim por diante, né? Eles ficam mais enriquecidos, tanto de sabor aí quanto de outras características. Agora, se a gente faz, por exemplo, um paralelo entre água e leite, é claro que os ingredientes, né, desculpa, que o bolo produzido com leite vai ter uma característica muito diferente do bolo produzido com água. Mas a gente consegue ter bolos macios, fofinhos e assim por diante, produzindo eles com água. Temos também o leite e seus derivados, que também agregam aí características ao nosso bolo. Lembrando que o leite ele não é apenas água na sua composição, ele tem outros ingredientes como lactose, as gorduras, que vão dar características também para a produção dos bolos. E os açúcares e gorduras, que também vão auxiliar aí na umidade da massa. O açúcar invertido, que é bastante utilizado para a produção daquelas balinhas que a gente come, ele também pode ser utilizado aí na produção desse bolo e vai auxiliar também na umidade. Então a gente tem que sempre, como eu falei lá no começo, a gente tem que tomar cuidado aí com as proporções que são utilizadas para produzir os bolos. Se a gente coloca mais de uma parte ou menos de outra, a gente vai ter assim um probleminha aí na questão da característica dos nossos bolos. O próximo ingrediente, o último, mas não menos importante, são os ingredientes secantes, né? Então, ao contrário dos umectantes, como diz o nome, os ingredientes secos roubam a umidade da massa. Esses produtos em excesso causam aí massas pesadas e trazem aquela textura que nós chamamos de embatumado, certo? Então, às vezes acontece do bolo de vocês ficar embatumado porque tem uma grande quantidade de ingredientes secos visto a quantidade aí de ingrediente úmido. Então, da mesma forma que a gente tem problema lá quando eu coloco uma grande quantidade de umidade na produção do bolo que ele fica sem estrutura, quando a gente coloca uma grande quantidade de ingredientes secos, a gente tem uma estruturação forte até demais. Ou seja, a gente tem aí essa característica de bolo pesado, né, de bolo embatumado, às vezes até mesmo aquela textura bem parecida com pudim, né, pudim de pão ali, a textura fica bem parecida. E quais são esses ingredientes? Então as farinhas como um todo, cacau em pó, leite em pó, féculas, entre outros ingredientes aí que são farináceos, ok? Então se a gente colocar demais, a gente tem aí alguns problemas. Uma lembrança importante. Cuidado a produzir bolo e acrescentar cacau em pó demais, por exemplo. Não vamos fazer isso. Bom,
Até aqui, a gente falou sobre os ingredientes. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos ingredientes que a gente falou, as funções e qualquer outra questão, vocês podem deixar um comentário aqui no vídeo ou vocês podem deixar um comentário lá no nosso painel da turma, certo? A partir disso, eu respondo todos eles para vocês. Lembre que a nossa conversa é sempre importante aí para tirar qualquer tipo de dúvida. Bom, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre os tipos de massa e os métodos de produção. Então a gente sabe que tem diversos tipos de bolo que a gente encontra no mercado e que a gente produz na nossa casa. Mas vocês conseguem fazer a diferenciação entre um e outro? É justamente disso que a gente vai falar agora. Então a gente pode dividir esses bolos em dois tipos. Os bolos amanteigados ou bolos com uma grande quantidade de gordura, que são geralmente produzidos pelo método cremoso. E a gente tem os bolos esponja, os bolos que têm uma quantidade de gordura mais reduzida. E o método que a gente usa é geralmente o método de aeração, ok? Os bolos amanteigados são elaborados pelo método cremoso, e esses bolos possuem como característica sua textura macia e úmida. Então, sabe aquele bolo de cenoura com chocolate que a gente gosta de comer? Então, esse bolo geralmente ele é produzido pelo método cremoso. É quando a gente inicia o processo fazendo a mistura de gordura, né, seja ela manteiga, margarina ou qualquer outro tipo de gordura pastosa, a gema e o açúcar. Então a gente faz um creme, né? Esse creme vai ser responsável aí já por é, guardar algumas dessas bolhas de ar que se formam nesse processo de emulsão, certo? E depois a gente vem adicionando os outros ingredientes, né? Então, essa é a característica aí que a gente tem dos bolos amanteigados e dos bolos por método cremoso, certo? Esses bolos, eles têm uma característica bem interessante. Eles são bolos no qual a gente tem uma característica de massa mais pesada, ou seja, se eu faço esse bolo e não adiciono nenhum agente fermentador, nenhum agente levedante, esse bolo ele não vai crescer, certo? Por quê? Porque é um bolo que ele não tem estrutura. Por mais que a gente gere bolhas de ar ao longo do processo de emulsão, né, ao longo do processo de produção, essas bolhas elas não são suficientes, né, junto com as bolhas da clara em neve que a gente adiciona no final, não são suficientes para poder segurar essa textura, né, essa característica que a gente conhece dos bolos cremosos. Portanto, a gente precisa acrescentar aí algum ingrediente que seja levedante, né, que seja um agente fermentador, para poder fazer com que esse bolo cresça e mantenha aí essas características que a gente já falou, que são a textura macia e um bolo bem úmido na boca, certo? Então, para produzir aí, quais agentes a gente pode acrescentar? A gente pode acrescentar ou fermento químico, ou então, por exemplo, bicarbonato de sódio, certo? Mais para frente a gente vai falar aí sobre esses dois ingredientes que são importantes também na produção dos bolos, ok? Aí a gente tem algumas influências na produção dos bolos cremosos. A primeira influência é o tipo de farinha utilizado. Então, geralmente, se a gente produz um bolo cremoso com uma farinha com grande quantidade de proteína, o que é importante para a gente na hora de produzir um pão, por exemplo, não sei se vocês lembram das famosas gliardina e glutenina, que são responsáveis pela formação do glúten, né? Essa farinha com uma grande proporção aí de proteína, ela vai interferir sim na hora de produzir um bolo, tá? Por quê? Porque essa farinha ela vai tender a esse bolo ficar com a massa mais pesada, né? Então, quanto mais proteína para o pão, melhor. Porém, quanto mais proteína para uma massa de bolo, a gente pode ter aí a tendência dessa massa ficar pesada. Então, geralmente a gente vai utilizar para a produção de bolo essas farinhas que têm uma quantidade reduzida, ou seja, uma quantidade menor de proteínas em sua formulação. Então, isso faz diferença sim, galera. Na hora que vocês forem fazer um bolo, observem bem qual farinha vocês vão utilizar. Lembrando que a gente pode deixar assim as farinhas com uma grande quantidade de proteína para a produção de pão, já. Porém, é sempre melhor a gente utilizar uma farinha com quantidade menor, ok? Para que vocês não tenham aí esse problema de massa pesada. O creme também vai influenciar
aí na produção do nosso bolo. Se a gente não consegue fazer um creme bem emulsionado, que tenha ali aquela retenção das bolhas de ar, a gente não consegue fazer com que essa massa fique com as características macia e também bem aerada, ok? Então isso vai interferir, vai influenciar sim. E aí vem uma dica: quando vocês forem produzir massas, seja ela de bolos ou outras preparações da confeitaria que não peçam manteiga gelada ou qualquer outro ingrediente, como os ovos, por exemplo, isso interfere sim na hora da produção dos bolos, certo? Então sempre utilize ingredientes em temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai facilitar a formação desse creme, ou seja, vai facilitar a emulsão desses ingredientes e a gente consegue ter uma característica melhor do creme para os bolos cremosos, ok? Açúcar. O açúcar tem uma função também muito importante aí na produção do bolo. Primeiro, que se a gente não faz a emulsão correta, né, se a gente não faz a mistura correta, na verdade, desse açúcar na massa, ele perde o poder de dulçor. Não sei se vocês sabiam disso, mas se a gente não faz essa emulsão correta, ele perde o poder de dulçor. Mas uma função muito importante do açúcar na produção do bolo é justamente ele retarda o processo de gelatinização do amido, ou seja, o amido ele inicia ali o processo de gelatinização do bolo a 57 graus. E quando a gente adiciona o açúcar faz com que haja um retardamento desse processo e o amido começa a gelatinizar a partir de 97 graus, ou seja, isso faz com que a gente tenha tempo, que o bolo, né, a massa do bolo tenha tempo hábil de crescer, certo? Porque se o amido gelatiniza muito rápido, o que, que vai acontecer? Na hora que ele vai gelatinizar, ele gelatiniza a 57 graus, o bolo não consegue crescer o suficiente e aí depois a gente tem um problema. O bolo com aquela textura de solado, pesado e assim por diante. Então, a quantidade, né, a proporção de açúcar na massa de um bolo, ela vai interferir nisso. Se a gente reduz muito essa quantidade de açúcar, o amido ele vai gelatinizar muito mais rápido e o bolo não vai crescer o quanto ele poderia. Olha, um processo que interfere diretamente na produção dos nossos bolos é justamente o balanceamento de receita. Lembrem, se a gente tem uma receita e ela dá certo, alterar as quantidades, fazer de uma forma que não está pedindo para que ela seja feita, isso vai trazer características diferentes do que a gente deseja, certo? Então, uma receita balanceada, ela é justamente porque as características, ela vai trazer as características justamente que a gente quer de uma receita, ok? Então, tirar um pouco de açúcar, eu sei que bastante gente gosta de tirar açúcar, né? Não tem problema, diminui um pouquinho essa quantidade, mas não numa quantidade aí que vai ter uma alteração das características. A gente acabou de falar que o açúcar, por exemplo, ele retarda a gelatinização do amido. Então, se eu diminuir demais esse açúcar, o amido ele vai gelatinizar mais rápido e não vai auxiliar aí a fermentação da massa desse bolo, ok? Então lembrem, balanceamento de receita, não só de bolo, mas de qualquer produto de confeitaria, ele é feito justamente para que a gente tenha a característica exata daquele produto. Então, se eu alterar, não pesar direito, colocar uma quantidade diferente, às vezes a receita dá 100% errado. Tá? Então, tomem cuidado aí na hora de produzir ou de balancear uma receita, ok? Bom, aqui como exemplo, a gente tem algumas produções de bolos, né? Que se encaixam nessa característica de bolo cremoso, de bolo amanteigado. Então a gente tem aqui o bolo famoso, o bolo de cenoura com chocolate, a gente tem bolo de banana, o red velvet. Então esses são bolos que a gente produz utilizando a técnica de método cremoso. Eu falei para vocês que mais para frente a gente falaria sobre fermento químico. Então, não sei se vocês sabem, mas o fermento químico que a gente encontra hoje lá nas gôndolas do mercado, ele levou um processinho aí até chegar ao que a gente tem hoje desse produto. Então ele começou aí a ser produzido
a partir da década de 30, então de 1830, na verdade. Então, em 1830, os padeiros começaram a perceber que eles precisavam ali nas misturas de massa que eles produziam agregar algo que fizesse com que elas crescessem, né? Então, eles resolveram aí fazer uma mistura de bicarbonato de sódio, que era um produto que eles sabiam que já fazia esse processo, ao leite azedo. Então, essa mistura foi o primeiro fermento químico que se testou na história. Então a mistura do bicarbonato de sódio e o leite azedo fazia a formação aí do dióxido de carbono, que até hoje é o gás utilizado, é o gás, né, que é produzido pelo fermento químico para gerar a aeração dos nossos bolos, certo? Então a formação aí, essa mistura, né, de bicarbonato e leite azedo formava esse dióxido de carbono. Porém, o que aconteceu e por que a gente não usa essa técnica até hoje? Acontecia que o leite azedo nem sempre apresentava quantidade de acidez suficiente para a produção deste fermento, certo? Então eles começaram a perceber que todas as vezes que eles faziam, as massas de bolo, de biscoito, saíam sempre com características diferentes. Então por isso que a gente não usa esse processo, essa técnica até os dias atuais. Lá em 1835, houve aí a mistura, né, do cremor de tártaro e do bicarbonato de sódio, certo? Então, a partir disso, a gente teve sim a criação do primeiro fermento. Porém, o cremor de tártaro era um produto importado da França, certo? Então, isso fazia com que o fermento ele tivesse um valor agregado muito mais alto, justamente por conta da importação deste ingrediente. Então, ele parou, né, de ser produzido porque era muito caro, as pessoas não conseguiam comprar. Mas essa mistura de cremor tártaro e bicarbonato de sódio também dá certo. E a gente consegue ter aí a fermentação do bolo. Então, lá em 1844, nos Estados Unidos, o cientista resolveu transformar o fosfato de cálcio, produzindo o ácido fosfato monocálcico, em que misturado ao bicarbonato barateava o produto e melhorou aí o desempenho em 60%, tendo em vista o produto criado em 1835. Né? Então, conseguiu-se chegar a um produto 60% melhor do que a mistura do cremor tártaro com o bicarbonato de sódio, e além disso ainda conseguiu-se aí baratear o custo desse produto, certo? Então aí em 1844 a gente teve o segundo produto, né, que a gente chamou de fermento químico. Alguns anos depois, a empresa Flashman, que é o que a gente encontra até hoje nos mercados, ela desenvolveu o fermento químico atual, certo? Então, agregando aí alguns outros ingredientes, como sais minerais e o amido de milho. Então, o amido de milho na formulação do fermento químico é o que vai ali auxiliar a que esse fermento continue seco, certo? Então, amido de milho, bicarbonato de sódio e alguns sais minerais são ingredientes que a gente tem ali na formulação do fermento químico atual. Olha, vale abrir um parênteses na questão do fermento químico, uma vez que este deve ser incorporado à massa somente antes da clara em neve. É o que escutamos por aí, certo? Bom, existem três tipos de formulação de fermento químico, e acredito que isso responda a essa pergunta anterior. O fermento de ação rápida, que é uma mistura de bicarbonato de sódio com cremor tarto, é um exemplo tradicional desse fermento de ação rápida. A mistura libera grande quantidade de gás tão logo quando entra em contato com o líquido na mistura, exigindo que essa seja rápida. Bom, vamos pensar que se eu colocar o fermento, misturar nessa massa e deixar parada, ele começa o processo de fermentação ali mesmo. Então, na hora que eu colocar no forno, eu já não tenho mais poder para que esse bolo cresça. Tá? Então, esse fermento de ação rápida, ele realmente tem que entrar na massa e eu já colocar direto no forno. Aí a gente tem o fermento de ação lenta, que tem por característica só liberar o gás quando entra em contato com o calor do forno, como por exemplo a mistura de bicarbonato de sódio com o osfosfato monossódico e perosfato ácido de sódio. Então essa mistura desses ingredientes faz com que a gente só tenha o processo da liberação dos gases quando ele entra em contato com altas temperaturas. Então, se eu colocar na massa e deixar ele ali parado, ele não vai fermentar,
certo? Então eu consigo aí ter um controle maior da fermentação dessa massa de bolo utilizando essa mistura desses três ingredientes. Bom, e aí a gente tem o último, mas não menos importante, que é o de ação dupla. A maior parte dos fermentos químicos disponíveis no mercado é composta por fermento de ação dupla e que reage em duas etapas. A primeira acontece justamente em contato com a água. E a segunda ela vai acontecer no momento que a gente coloca essa massa no forno, ou seja, em alta temperatura. As células de gás presentes aí nesse calor farão com que a massa cresça, certo? Então, quando a gente. É a junção desses dois primeiros. Então, o primeiro é de ação rápida, eu coloco lá a composição do fermento na massa, ele já começa a liberar as bolhas de gás. O segundo, ele só vai começar a liberar as bolhas de gás quando a gente coloca dentro do forno, certo? E o terceiro é a junção desses dois. Então ele começa o processo de fermentação em contato com os líquidos, quando a gente adiciona na massa, e a segunda fermentação vai ocorrer quando a gente colocar essa massa de bolo dentro do forno. Então aí há a liberação dos gases em contato com o calor e a gente tem a expansão da massa, tendo essa massa fermentada. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse processo de fermentação, eu vou colocar o link deste artigo. Vale a leitura, porque lá tem várias questões que envolvem o processo de fermentação, não só do fermento químico para bolo, ou para bolachas, biscoitos, né, entre outros, mas também dos outros tipos de fermentação, tá? Só para a gente finalizar essa parte de fermento químico, é importante a gente entender como que a gente vai fazer a escolha do fermento dependendo aí de alguns fatores, tá? Então, quais fatores que vão influenciar a escolha desses tipos de fermento? O tempo de mistura, o tempo de espera, o tempo de forno, né? O tempo de forneamento, né? E a temperatura que a gente vai utilizar. E o quanto eu quero aí que cresça esse produto, certo? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de dois produtos que utilizam fermento químico. Um são os muffins, né? Então, aqueles bolinhos pequenos. E a gente quer o quê? A gente quer que a característica desse produto é ele grande, que ele cresça e forme aí uma massa macia. Então, eu preciso utilizar um fermento que vai me dar aí volume para esse meu produto. E aí a gente tem um outro ingrediente que também leva fermento químico, que é o cookie. O cookie, a gente não quer que ele cresça, né? Não quer que ele tenha volume como tem o muffin, mas ele precisa aí ganhar um pouquinho de estrutura. Então eu vou utilizar um fermento de ação rápida, né, para que haja assim esse ganho de volume, mas não tanto quanto o muffin, certo? Então aí só para vocês entenderem um pouquinho a relação dos tipos de fermento e quando que eu vou utilizar aí esses tipos de fermento. Aí eu vou deixar um parênteses para vocês, vou querer que vocês me respondam lá na nossa sala. Eu quero que vocês busquem aí, se vocês tiverem fermento químico em casa, qual é a formulação dele, para a gente entender se vocês têm fermentos de ação dupla ou se vocês têm fermentos que se encaixam nas outras duas formas, que é o de ação rápida e de ação lenta. Né? Vale aí a gente fazer essa comparação, certo? Lembrando que se eu fizer qualquer tipo de produto que utilize fermento químico e eu colocar esse fermento demais, né, uma quantidade muito grande, eu tenho aí um problema nessa preparação. O fermento ele vai trazer características de sabor ou de amargo ou então de azedo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado na proporção que eu vou adicionar de fermento. Muitos alunos me perguntam se dá para fazer alteração da utilização do fermento químico só para bicarbonato de sódio. Às vezes o fermento acabou, eu tenho bicarbonato em casa, estou fazendo um bolo e quero só adicionar bicarbonato de sódio. Vocês podem fazer, vocês já entenderam aqui qual é a função do bicarbonato de sódio. Também é um agente fermentador. Só que se eu coloco, por exemplo, a mesma quantidade de bicarbonato de sódio que eu colocaria de fermento, pode acontecer da preparação ficar muito amarga, né? Então isso já aconteceu, alguns alunos já me relataram isso também, então é importante sempre entender aí a proporção desses ingredientes. Por exemplo, o cremor tártaro a gente encontra com uma facilidade muito grande no mercado. Então se vocês quiserem, por exemplo, formular o fermento de vocês, fazer essa mistura de cremor tártaro com bicarbonato de sódio, vocês podem fazer e vocês vão ter aí, por exemplo, um cookie muito bom, porque é um processo de ação
rápida, certo? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre os fermentos, a ação da fermentação, como que isso ocorre, leiam aí esse artigo, que é um artigo bem interessante e vale a leitura. Bom, agora a gente começa a falar sobre os bolos de método Erado, esponjosos. Existem várias nomenclaturas para esse mesmo tipo de massa de bolo. Então, essas massas são produzidas com base na aeração dos ovos, sejam eles inteiros ou separados, né? Então, sempre tem aquela questão. Mas, professor, fulano diz que não pode cair gema na clara, que ela não a era. Gente, isso realmente é verdade? Não. Isso é aquele fala, sabe aquele mito lá do Fantástico? Então, a gente pode carimbar aqui. Se a gente misturar o ovo, se a gente colocar, na verdade, o ovo inteiro para bater, ele vai aerar sim, vai ganhar estrutura, a gente vai conseguir manter as bolhas de ar ali dentro e a gente consegue ter aí a base, né, a estruturação para os bolos que a gente chama de bolos aerados ou bolos esponjosos. Bom, então essas massas elas vêm aí justamente da aeração dos ovos em conjunto com a vaporização formada na cocção e em conjunto com elementos de outros ingredientes incorporados, como farinha de trigo, por exemplo, gelatinizando o amido e é o que vai dar a estrutura, que vai manter a estrutura dessa massa. O método de produção dessa massa é importante para que não haja perda da aeração e automaticamente o volume, o que faz com que percamos a característica espumosa, certo? Então é importante a gente observar que para produzir um bolo de massa aerada, a gente precisa de alguns cuidados. O primeiro deles é justamente na aeração dos ovos. Sempre me perguntam, mas professor, eu vou bater esses ovos até que momento? Geralmente a gente conta duas vezes a quantidade inicial de ovos, tá? Então eu coloco esses ovos, vou batendo até eles triplicarem de volume, certo? E aí eu consigo ter uma boa característica de ovos aerados para produzir essa massa. Uma outra questão importante a gente entender é que, por exemplo, por que eu preciso de outros ingredientes como a farinha de trigo para dar estrutura? É óbvio, tem a questão da gelatinização do amido. A gelatinização do amido ele vai estruturar e vai manter a nossa massa naquela característica de bolo, de pão de ló, genoise, por exemplo. É só a gente pensar na questão do soufflé. O soufflé também é feito com base de ovos, só que a gente não agrega farinha de trigo, a gente não agrega nenhum farináceo para manter a estruturação dele. Ou seja, ele vai crescer, né, porque o ovo, quando a gente coloca ele dentro do forno, ele vai fazer a coagulação da proteína, e a coagulação da proteína vai gerar uma camada, e essa camada vai fazer com que esse bolo cresça. Né? Por quê? Porque ele não consegue eliminar o vapor de dentro para fora. Então ele vai crescer bonito e quando a gente tira, ele automaticamente vai perder o volume. Então por isso que a gente sempre brinca, né? Ah, estamos fazendo soufflé, tirar foto agora porque daqui a pouco ele vai cair. É justamente por isso, porque não tem nenhum ingrediente ali de sustentação que vai fazer com que a gente mantenha aí essa característica desse produto, certo? É o que acontece no bolo. O bolo a gente precisa agregar esse amido para manter a estrutura dessa preparação. Bom, um processo bem importante aí na produção do bolo de massa aerada é justamente a forma com que a gente faz a mistura. Então, para que a gente não perca a aeração, é sempre importante misturar essa massa de baixo para cima, sempre mantendo o que a gente ganhou de ar dos ovos e não perdendo aí na hora que a gente for fazer a mistura com a farinha de trigo, certo? E os outros ingredientes também. Outra questão importante ao produzir as maceradas é a leveza dos ingredientes que são agregados, como os pós, né, os ingredientes em pó, como farinha de trigo, cacau e assim por diante. É sempre importante vocês entenderem que
Quando eu vou fazer uma massa aerada, né, uma massa leve, se eu coloco qualquer ingrediente pesado, eu vou perder a aeração que a gente ganhou. Então eu preciso peneirar esses ingredientes, certo? Então, quando eu passo qualquer tipo de ingrediente em pó na peneira, eles acabam agregando ar e ficando mais leves, certo? Então a peneira tem essa função, ela vai agregar ar nesse ingrediente e vai deixá-lo mais leve. Então não é simplesmente para tirar, por exemplo, as bolinhas de farinha de trigo, né? Ele vem agregando ar também no ingrediente para dar leveza, que a gente não ter aí o problema de perder a aeração dos ovos, certo? Então isso daqui são algumas informações importantes que vocês devem se atentar na hora de produzir um bolo de massa aerada. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um bolo de massa aerada. Sempre me perguntam qual o bolo que eu acho melhor para poder montar, decorar, rechear, assim por diante. Eu sempre prefiro os bolos de massa aerada porque eles têm uma estrutura muito melhor do que os bolos de massa amanteigadas para fazer esse processo. Por quê? Porque o bolo de massa amanteigada ele tem a tendência de ser mais úmido, de ser mais macio, de ter o miolo mais esfarelento, e tudo isso vai interferir na hora da gente montar o bolo, ou seja, ele pode rachar mais fácil, ele pode ceder mais fácil. Então eu sempre prefiro a utilização dos bolos esponjosos, porque eles têm uma característica de serem um pouco mais secos, eles têm também uma maciez, né, que é proveniente aí da grande quantidade de ovos que a gente utiliza, e a característica dele vai ser sempre melhor para que a gente possa fazer aí essa montagem do bolo, ok? Então eu sempre prefiro utilizar os bolos esponjosos, aerados, para poder fazer aí os bolos decorados, recheados e assim por diante. Aqui a gente tem formulações de tipos de bolos aerados que a gente pode fazer, tá? Então a gente tem aqui a formulação de bolos aerados de textura mais leve. Então, por exemplo, a gente vai utilizar aí 50% da quantidade dos ingredientes de ovos, 25% de açúcar e 25% de farinha. Então, como eu estou utilizando uma grande quantidade de ovos, a tendência é que esse bolo seja mais levinho, né? Ele seja mais fofinho. E ainda assim a gente vai conseguir ali manter a estruturação, porque a gente está utilizando ingredientes que são suavizantes e ao mesmo tempo a gente está utilizando ingredientes que dão estrutura para essa nossa massa. Falando um pouquinho da textura média, eu vou utilizar aí mais ou menos 40% de ovos, 30 e 30 de açúcar e farinha de trigo, certo? Farinha de trigo, farinha de arroz, outras farinhas. Então eu tenho aí uma textura média, ele vai ter aí essa característica um pouco mais macia, o miolo também um pouquinho mais firme, mas ainda assim não vai ser uma massa densa, né? Como é a última, que a gente vai utilizar a mesma proporção dos ingredientes. Então, 33,3% dos três ingredientes aí na formulação do bolo. Ou seja, eu vou ter uma massa mais pesada e seca, certo? Então, a gente tem que sempre aí tomar cuidado com a quantidade, a proporção, dependendo do que eu quero, certo? Se eu quero fazer bolos mais, por exemplo, fazer bolos de andares e tudo mais, eu posso utilizar uma massa mais densa, ela vai ter mais estrutura. Se eu quero fazer só um bolo recheado, sem ter essa questão de montar um em cima do outro, eu já posso utilizar uma massa mais de textura leve, certo? Então isso influencia bastante aí na produção dos nossos bolos, o que eu vou fazer com eles, certo? Bom, aí a gente tem a questão das características dos bolos espumosos. A primeira a gente vai falar um pouquinho sobre a aparência, né? Então esse bolo ele vai ter mais ou menos de 1 a 2% do volume inicial que a gente teve da massa, né? Então ele vai crescer mais ou menos 1 a 2 vezes do que a gente teria inicialmente. A parte externa desse bolo ela vai ser mais caramelizada, justamente porque a gente tem uma grande quantidade de ar. No processo de cocção, essa água que tem na massa evapora e a caramelização do açúcar vai ser mais potente. Então, essa parte externa vai ser bem caramelizada. E aí, a questão da textura desse bolo, ele vai ser um bolo mais seco, como a gente já falou, né, justamente aí por conta das quantidades dos ingredientes e principalmente da formulação dessa massa. E aí ele vai ter também essa característica de o interior, né, o miolo dele ser mais amarelado, certo? Então isso daí vai ter esse bolo vai ter essa característica aí do interior mais amarelado, justamente porque a gente está utilizando ovos, né? Se a gente faz o bolo com ovo por inteiro, a gema vai dar essa coloração mais amarelada para essa massa, certo?
Esse bolo, né, em questão mais ainda da questão da textura, ele vai ter justamente a distribuição das bolhas de ar no processo de cocção, e isso vai fazer aí que ele seja um pouco maior, né, do que os bolos amanteigados, né, justamente por conta dessa característica aí de ter mais aeração por conta dos ovos. Aí a gente tem a questão da maciez, né? Então o bolo ele vai ter aí essa crosta mais seca, mas o interior dele aí vai ser bem macio, justamente por conta da quantidade de ovos que a gente está utilizando. A sensação desse bolo na boca é aquela sensação mais esponjosa, bastante ar. Então, na hora que a gente coloca esse bolo esponjoso na boca, a tendência é que ele derreta, né? Justamente porque ele consegue agregar mais ar e na nossa boca, ele, como é seco, né? Ele vai ter essa sensação aí de derretimento. Então, ele é um pouquinho mais esponjoso e ele é levemente úmido na boca. E o sabor dele vai ser adocicado, mas a gente vai ter essa questão aí que faz com que muitas pessoas gostem, desculpa, poucas pessoas gostem desses bolos aerados, porque eles são feitos com grande parte de ovos e o sabor e o aroma de ovo vai estar presente. Gente, não tem como, né? A gente está produzindo um bolo com base dos ovos, ou seja, ele vai ter aroma e vai ter sabor de ovo também, com certeza. Bom, e aí a gente tem a questão da produção, né? Então a gente pode produzir esses bolos de massa aerada de três formas. A primeira é por método quente, então eu posso pegar, assim como por exemplo a produção do merengue suíço, eu posso pegar esses ovos, misturar com açúcar em banho-maria, mais ou menos aí 40 graus, e vou fazer o processo de aeração deles em banho-maria, certo? Aí eu consigo manter uma estrutura um pouquinho maior aí do que se eu fizesse pelo segundo modo, que é o modo a frio, né? Então eu faço a mistura desses ingredientes, então os ovos com açúcar bato na batedeira e depois venho agregando os outros ingredientes. Então esse processo a gente chama de processo a frio. E aí a gente tem o último processo, que é o processo que a gente chama de método esponjoso ou método chiffon, onde o bolo é estruturado não apenas pela adição de um levedante químico, ou seja, eu vou adicionar um fermento, certo? Mas também pela incorporação da espuma das claras, ou então de um merengue. Então, nesse processo, por mais que a gente fale assim, bolo de método aerado, ele não vai fermento, a fermentação vem com base nos ovos, a gente tem alguns outros tipos de bolos aerados em que a gente vai agregar fermento sim para dar uma expansão maior dessa massa e a gente ter ele aí bem mais fofinho. Então esses dois métodos aí a gente chama de método esponjoso ou método chiffon. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de bolos de método aerado. A gente consegue claramente perceber a diferença da imagem que a gente viu lá dos bolos por método amanteigado, né, por método cremoso, bolos amanteigados. Então aqui olha como eles são mais volumosos, né? E aí para quem não sabe, o rocambole, o famoso rocambole, ele é feito, a massa é feita com base no processo de método aerado, certo? Então a gente tem aí as massas de rocambole também produzidas no processo de método aerado. A grande diferença é que para produzir as massas de rocambole, o certo é a gente utilizar uma forma grande, baixa, em que a gente vai colocar essa massa bem fininha, espatulando ela nessa forma com o papel manteiga e vou colocar para assar. Assim que a gente tira, a gente coloca um pouquinho de açúcar, enrola logo em seguida para que a gente consiga manter o formato, porque se eu deixar esfriar, na hora de enrolar ele quebra. Tá, então aí uma dica para vocês quando quiserem fazer rocambole, usa o próprio papel manteiga para enrolar, e aí vocês conseguem manter essa textura para que ele não tenha problema de quebrar na hora da montagem do rocambole. Então, para quem não sabe, massa de rocambole é uma massa feita por método aerado. Bom, e aí a gente entra na última parte dessa aula, que é o processo de produção dos bolos, né? E aí a gente tem algumas questões importantes a serem observadas. Então, vamos lá. A primeira, né? Então, o processo de mistura dessa massa, ele é muito importante. E ele é importante não só pela questão da gente precisar uniformizar os ingredientes nessa massa, né? Uniformizar essa mistura, mas também para a produção de ar.
né? Então, eu falei para vocês lá no começo, quando a gente estava falando de método cremoso, que o ar no processo de bolos amanteigados, ele vai ser retido pela emulsão, né? A gente já vai falar de emulsão. Então, isso vai interferir aí nesse processo. Então, não é apenas para uniformizar a mistura dos ingredientes, mas também para poder agregar ar nesse processo. Então aí uma das funções também importantes a serem observadas, né, e que é válida a discussão na produção do bolo, tem a ver com a formação do ar através dos agentes fermentadores, né? Então essas bolhas elas acabam sendo produzidas de uma forma muito rápida, né, e elas são enormes. Então esse processo aí de mistura ele é bem importante. A gente vai fazer um pequeno paralelo aqui. Vamos pensar em uma situação. Se a gente, acredito que todo mundo já tem aí tido a oportunidade de fazer bolinha de sabão, né? Ou já viram alguém fazendo. Vocês já perceberam que quando a gente faz bolinha de sabão, as primeiras bolhas elas são bem grandes, né? Então, nesse processo de produção do gás pela fermentação dos bolos, acontece da mesma forma, né? Então, essas bolhas elas são geradas de uma maneira bem grande, né? E aí a questão que a gente tem que se atentar é o momento que acontece aí o que a gente chama dessa magia da produção de bolo. Então a maneira com que a gente faz a mistura desse produto é responsável por fragmentar essas bolhas grandes, né? Então, em diversas outras bolhas menores, e a água, assim como na bolha de sabão, tem a função de hidratar essas partículas e essas moléculas presentes no processo aí de fermentação, certo? Então realiza aí também a manutenção das bolhas e a diluição dessa massa. Então olha que loucura. Quando a gente coloca o fermento na massa, ele começa a formar essas bolhas grandes, né? Vocês perceberam lá que a gente tem 3 tipos de fermento. O que a gente mais encontra é o fermento de 2 etapas. E a primeira etapa é justamente quando a gente coloca esse fermento em contato com o líquido, ele já inicia aí esse processo de fermentação. Então, a mistura, né, desse ingrediente, ele é muito importante. Então, se eu colocar no fermento, não misturar direito, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo que acredito que já deva ter acontecido com vocês. A gente coloca para assar, forma uma montanha no bolo e quando a gente corta, a gente percebe que tem uma bolha enorme, né? Então essa bolha enorme ela é justamente causada aí pela não mistura correta desses ingredientes, certo? Então a água ela também vai ter uma função aí muito importante nesse processo. E aí eu deixo aqui. Agora vocês entenderam, né, por que acontece de às vezes ter aquele bolo com aquela bolha de ar enorme dentro? É por isso. Porque não ocorre a mistura correta desse ingrediente, que é o fermento, na massa, e aí acaba que ele fica concentrado em algumas partes, certo? Bom, a gente estava falando da água, né? E ela tem um papel muito importante aí na produção das massas, pois ela é responsável pela hidratação e pela dissolução desses ingredientes, né? Então vocês sabiam que, por exemplo, o açúcar, se ele não for bem dissolvido na massa, não tem o poder de hidratar, suavizar ou até mesmo adoçar o preparo? Pois é, a água ela tem um poder importante aí nesse processo e até os deuses duvidam. Aleluia, arrepiei. Lembrando, quando falamos de água, não é apenas no sentido literal. A água está presente em todos os ingredientes e em diversos formatos. Então a gente tem exemplos aqui, por exemplo, no leite em pó tem uma quantidade de água, nos outros ingredientes lácteos, no açúcar e assim por diante. A gente falou um pouquinho lá atrás sobre o processo de emulsão, né? Então, quando a gente faz a mistura da gordura a partir, por exemplo, do bolo amanteigado, né, a gente tem esse processo de emulsão e essa emulsão ela é muito importante justamente porque ali é onde a gente consegue agregar as bolhas de ar logo no processo de produção, sem a adição ainda do fermento, né? Então isso vai influenciar diretamente. A gente sabe que, por exemplo, gordura e água elas não se misturam, né? Mas nesse processo aqui é justamente importante que a gente faça esse processo de emulsão com o auxílio de outros ingredientes, né? Então a gente faz lá a mistura de no bolo amanteigado, por exemplo, a mistura de gema com
a manteiga e o açúcar, né? Então isso vai fazer com que a gente forme aquele creme bem aerado e a gente vai conseguir aí manter essa aeração por um tempo, certo? Ainda tem outras questões, como por exemplo, nos bolos aerados, a gente bate os ovos, né, e eles são responsáveis por reter as bolhas de ar, e aí a gente já falou que nos bolos amanteigados é justamente a gordura responsável aí por essa questão de reter as bolhas de ar produzidas. Bom, e aí a gente chega na última parte, que é justamente a parte do processo de cocção. Então é na cocção onde acontece a estabilização da massa, e nesse momento os gases desenvolvidos na mistura são expandidos, sejam eles com base nos ovos ou na gordura. Então, se a gente estiver fazendo o bolo com base de ovos, a gente ganha aquela aeração no processo de produção, ou seja, na mistura, e quando ele vai para o forno, o ovo coagula, né? E o ar que tenta sair de fora para dentro faz com que essa massa cresça. Quando a gente está falando de massas gordurosas, né, de massas amanteigadas, a gente tem um processo um pouquinho diferente. Então a gente tem o fermento, que geralmente o que é mais encontrado nos mercados é aquele de ação dupla, que a gente já falou, né? Então ele vai começar a fermentação no momento que entra em contato com os líquidos e ele vai continuar esse processo até o momento em que a gente coloca em alta temperatura. Né? Então, essas são as duas formas que a gente tem a expansão do ar desenvolvido, seja através de uma ação química, seja através de uma ação física, né? Que é o caso das massas aeradas. E aí, eu coloquei esse videozinho aqui para que vocês possam observar o processo de cocção de uma massa de bolo. Se vocês perceberem, na parte do meio dessa massa, né, essa forma que a gente estava utilizando nesse vídeo é uma forma de furo no meio, então a gente consegue observar que o que, para vocês saberem, né, o que vai aquecer primeiro aí nesse processo de assamento do bolo são as extremidades. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando uma forma de fundo de furo no meio, então ela vai ter tanto a extremidade de fora quanto a extremidade de dentro. Então, não sei se vocês perceberam, vou voltar aqui para vocês verem o vídeo novamente. Ela vai começar a coccionar nas partes externas, na parte de fora, e também na parte de dentro. E o meio ele fica ali borbulhando, né? Por quê? O que acontece isso? O amido, lembra que a gente falou lá do açúcar, né? Que o açúcar ele entra na massa de bolo para poder fazer com que o amido ele gelatinize um pouquinho mais tarde, né? É o que acontece aqui. Então ele vai coccionar de fora para dentro, de dentro para fora, porque as extremidades se aquecem primeiro. E aí aquela parte do meio, ela vai ali ficar cozinhando por um tempo maior e vai demorar mais tempo para gelatinizar. Então vocês perceberam que chegou no momento em que o bolo ele cresceu uniformemente. Porém, como essa parte do centro, né, se a gente tivesse, por exemplo, com uma forma que não tivesse furo no meio, fosse uma forma reta, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, só que um pouquinho diferente. Por quê? Porque o que vai coccionar por último é sempre o centro. Né? É só a gente pensar, por exemplo, na questão do ovo frito. Né? Então, a gema ela é sempre a última a coagular. Né? Primeiro coagular claro, depois a gente consegue fazer o processo de coagulação da gema. A gente fala bastante isso lá quando a gente quer eliminar a salmonela do ovo. Né? Então, tem que atingir o centro esférico da gema 75 graus. Então, aí nesse processo, a gente entende que a gema é sempre a última a coccionar. No bolo é a mesma coisa. Vamos pensar que o centro da massa é a gema. Então ela vai sempre ser a última a receber o calor, ela vai ser a última a coagular, gelatinizar, coagular as proteínas e gelatinizar o amido, por isso que às vezes acontece do bolo ficar com uma montanha, ou aqui nesse caso o bolo rachar, né? Justamente porque continua coccionando, o calor não chegou ainda tem espaço, né? Ainda tem como esse ar, na verdade não espaço, ainda tem como esse ar se expandir mais, e aí acaba acontecendo isso. Então o correto seria, por exemplo, a gente colocar uma quantidade menor de massa, ela consegue coccionar por inteiro, ela vai ter ali um crescimento uniforme. Né? Então isso influencia bastante aí no processo de cocção das nossas massas, certo? Então não é simplesmente, misturei e vou colocar, acho que essa forma dá, coloco e pronto. Por isso que acontece esse processo. Por exemplo, se a gente fosse vender, eu teria que cortar essa parte que está aí rachada para poder
fazer o processo de colocar calda e assim por diante. Se a gente tivesse numa forma reta, sem o furo no meio, a mesma coisa. Cresceu, formou montanha, eu tenho que cortar para que não haja esse problema. Então, espero que vocês tenham conseguido entender como acontecem aí os processos, né, de produção dos bolos. A gente falou aí de algumas questões específicas e que eu acredito que elas vão fazer com que vocês entendam por que, que às vezes o bolo de vocês dá errado, por que, que forma aquela bolha no meio, por que, que ele racha, por que, que no centro ele fica às vezes cru e as outras partes estão cozidas e assim por diante. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita para vocês com muito carinho, foi bem difícil, acreditem. Eu sempre brinco que eu vou sair daqui dessa quarentena um youtuber ou então um influencer digital, porque a gente aprende a fazer tudo, né? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês de uma maneira fácil e simples. Eu vou pedir para que as dúvidas que vocês tiverem, anotem e coloquem lá para que eu possa responder, certo? E acho que isso daqui vai ser muito importante para a nossa discussão. E aí, gente, vem uma parte que é muito importante. Vamos fazer bolos? Certo? Bom, espero que vocês consigam aí produzir. Eu vou passar a receita para vocês, vou colocar lá no painel junto com os links de todos os vídeos e todos os arquivos para vocês. E aí a gente vai conversando sobre o processo de produção também. Não esqueçam de, antes de produzir, assistirem o vídeo da produção dos bolos, tá? Então eu fiz 2 vídeos para vocês, um produzindo o bolo cremoso e o outro vídeo produzindo o bolo amanteigado. Desculpa, o bolo amanteigado e o outro produzindo o bolo aerado, certo? Então espero que vocês consigam produzir aí os bolos de vocês e tomar com o cafezinho que a gente gosta, certo? Aqui, gente, tem as referências que eu utilizei aí para produzir esse material, ok?